Os casos de violência contra professores nas escolas não faltam. Dados de uma pesquisa apontam que o Brasil é o país onde mais ocorre esse tipo de violência. Pelo menos uma vez por semana, os professores são vítimas de agressões verbais ou de intimidação por parte dos alunos. Foram ouvidos professores de 34 países. Esta orientadora educacional há 16 anos já passou pelo ensino infantil e hoje trabalha diretamente com jovens entre 11 e 16 anos. Ela diz que já presenciou vários tipos de violência em escola pública. Quando eu trabalhava esse aluno e ia ver a origem, daquele comportamento, eu descobria que aquela origem vinha de casa. Ele vivia aquela situação e que ele levava para a escola. O Brasil está no topo da lista de violência em escolas, segundo uma pesquisa realizada com 34 países pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 12,5% dos professores brasileiros ouvidos afirmaram que já sofreram agressões verbais ou intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana, índice considerado alto pela organização. Depois do Brasil, vem a Estônia com 11% e a Austrália com 9,7%. Na Coreia do Sul e na Malásia, o índice de violência contra professores e entre os estudantes é zero. Segundo o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particulares do Distrito Federal, esse índice é o que desmotiva os profissionais da educação e provoca ainda mais a evasão escolar. Eles não possuem limites de convivência e desrespeito. Aí você pode fazer uma diferenciação entre educação e escolarização, que é muito falado hoje. Falta aos alunos uma educação para se prepararem para um ambiente de escolarização, que são as escolas. Bom, e quem está aqui para falar mais sobre esse assunto é o advogado Herbert Alencar, presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Erika. Boa tarde. Bom, de quem é a responsabilidade por essas agressões, sejam elas verbais ou físicas, ocorridas dentro do estabelecimento escolar? Bem, na verdade, a responsabilidade somos de todos nós, A sociedade, entendeu, como um todo, as escolas, Ministério Público, Conselho, entendeu, tutelar, porque há de forma direta envolvimento do adolescente. E o adolescente ele não pode estar em uma condição de risco. Mediante isso, existe a responsabilidade garantida pelo artigo 227 da Constituição, que diz que a criança e a adolescente deve ter proteção absoluta e com prioridade. Então, se ocorre no âmbito escolar qualquer situação que coloque essa criança em risco ou coloque em risco terceiros, cabe-se políticas públicas de forma a melhorar esse relacionamento, entendeu, escolar. A reportagem falou muito sobre agressão verbal, uma coisa muito comum hoje em dia nas escolas, mas a agressão física também é uma realidade, né? Sim, a agressão física também, tanto alunos que agredem mestres, professores, como professores que agredem alunos, Então isso nos leva a pensar que existe uma falta de política interna da própria escola, A escola, seja ela do âmbito privado ou público, deve ter políticas no intuito de amenizar e fazer com que o relacionamento tanto do professor quanto do aluno seja um relacionamento harmonioso, garantindo âmbitos os direitos. Bom, quem está ali na escola está dentro de um ambiente público ou privado, mas tem direito a essa proteção. O Estado ou o município podem responder de forma direta com quem praticou um tipo de agressão? Bem, a Constituição Federal, no artigo 227 e o artigo 4º do ECA, diz que é obrigação do Estado, é um dever do Estado, da sociedade, da comunidade, das instituições, trazer as garantias do direito da criança e do adolescente. E também um dever do Estado assegurar o direito individual, que no caso seria os professores. Então, o Estado ele pode responder pela omissão, por falta de políticas públicas, seja ele no âmbito Estado ou município, deve sim responder pela negligência, por não
não ter políticas públicas voltadas para a pacificação e para a educação de jovens. E não é só dentro da escola, né? Nas imediações do ambiente escolar, também há agressões. Na saída da escola, entrada, muitas vezes. E nesse caso, vale essas mesmas condições? As condições são as mesmas. Por quê? Porque a regra jurídica ela é bem clara. Nós estamos falando de garantias de direito. E a criança, a adolescente, ela deve ser vista como sujeito de direito. Então, esse direito fundamental que a criança e o adolescente têm é obrigação do Estado, obrigação da família e obrigação da comunidade como um todo. Vamos supor que um adolescente menor de idade agrida ou um colega dentro da escola, nas mediações, ou um professor. Os pais respondem junto com este menor? Tem alguma responsabilidade criminal nesse caso? Sim, ele responde pela negligência e pela condição de risco que ele coloca o seu filho. O estatuto, ele protege a criança e responsabiliza aqueles que têm o dever de garantir esses direitos. Logicamente, deve ter aí a parceria do Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar é o instrumento do Estado, né, no intuito de buscar essa garantia desse direito e logicamente, verificar quem está sendo negligente. O senhor falou do Conselho Tutelar, uma figura muito importante. Sempre que há algum tipo de agressão, o Conselho deve ser acionado para poder fazer o meio de campo? Sim, o Conselho Tutelar ele deve ser avisado, né, em qualquer situação de risco que essa criança ou adolescente esteja. É um dever do Conselho atuar nas garantias desses direitos constitucionais estabelecidos no ECA. E quando são dois menores envolvidos, né? A gente falou aí de um menor agredindo uma professora, por exemplo, ou um professor. Quando são dois menores envolvidos? O Conselho Tutelar também deve ser chamado, até para que haja uma responsabilização dos pais, porque os pais, logicamente, devem estar falhando em algum momento desta educação, né? Então, os pais também respondem pela sua negligência, né? Então, o Conselho Tutelar, junto com as políticas sociais, deve sim atuar no intuito de verificar o que está acontecendo com esse jovem. Tá ótimo, doutor Herbert. Só um minutinho que a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta nesse mesmo assunto. No estúdio, nós voltamos a falar com o advogado Herbert Alencar, presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB do Distrito Federal, que hoje conversa com a gente sobre a violência nas escolas. Doutor, muita gente não registra ocorrência, não faz nada, acha que é um caso corriqueiro, de desentendimento entre coleguinha na escola. Isso é prejudicial? Sim, logicamente sim. Por quê? Porque o estatuto ele é bem claro. Qualquer ocorrência envolvendo menor, criança e a adolescente deve ser comunicado o Conselho Tutelar ou medidas para que a escola possa trabalhar junto com os pais no intuito de amenizar ou tirar de risco qualquer criança, entendeu? Adolescente. A gente vê muito por aí notícia de criança que foi agredida com uma arma, às vezes com estilete, às vezes até com faca dentro da escola. Existem casos registrados a esse respeito. Até que ponto vai o direito do estabelecimento escolar de fiscalizar a mochila dessa criança, de revistar a criança ou adolescente que entra no estabelecimento escolar, principalmente aqueles mais problemáticos, que registram altos índices de violência? Até que ponto vai esse direito da escola de poder fazer isso para limitar o acesso, para impedir o acesso e coibir esse tipo de agressão? Bem, o ECA e a Constituição Federal é bem clara. A criança e a adolescente ele não pode ser exposto a nenhum tipo de constrangimento, né? Então, a escola ela deve observar esse limite. A partir do momento que qualquer ato, qualquer situação que possa expor essa criança a situação de vexame, né, ela estaria aí infringindo o ECA. Mas eu creio que qualquer medida trabalhada com os pais, né, seria eficaz no intuito de evitar qualquer episódio desse, né, de crianças, adolescentes portarem armas de fogo, facas e etc. Somente um trabalho feito entre a escola e os pais se consegue evitar qualquer tipo de ato infracional desse porte. E a justiça restaurativa, como ela atua, aliás, nesses casos? Nesses casos, ela atua, logicamente, em parceria com
a própria sociedade, né? Ela atua com as instituições credenciadas, junto à vara da infância, Ministério Público e também com o Conselho Tutelar. Qualquer adolescente envolvido em ato infracional, né, é um dever do Estado, né, assegurar o direito deste adolescente, o direito fundamental dele, no intuito de que ele possa sair dessa condição de risco. Nós temos que perceber que o Estatuto, ele garante direitos, né, e não pune. Doutora, a prevenção funciona? Por exemplo, num ambiente escolar, um coleguinha vê o outro que leva uma pedra ou que tem um comportamento mais agressivo e pode acabar, nesse caso, né, de agressão dentro da escola. Dá para denunciar antes, para falar para o pai, para avisar a escola, ou tem algum instrumento fora da escola, um local fora da escola que se possa procurar para evitar que se ocorra uma agressão? Bem, nós estamos falando de ambiente escolar, onde a educação é a ferramenta primordial para que haja um desenvolvimento, uma vez que nós estamos lidando com pessoas em formação. Então, na realidade, seria o próprio ensino, a própria prevenção em palestras, né, que vai evitar que essa criança, né, esteja envolvido nesse tipo de violência, né? Então, eu creio sim que a prevenção está literalmente no ensino. Tá ótimo, doutora, obrigada pela participação. Eu conversei aqui com o presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB do Distrito Federal, doutor Herbert Alencar. Obrigada pela participação. Obrigado, boa tarde a todos. Até uma próxima. Até a próxima. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, encaminhou à Corregedoria Geral Eleitoral, à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal documentos sobre possíveis práticas de ilícitos na prestação de contas da campanha da presidente Dilma Rousseff, referente às eleições de 2014. A prestação de contas da presidente reeleita Dilma Rousseff foi aprovada com ressalva pelo plenário do TSE em dezembro do ano passado. Para o ministro Gilmar Mendes, que é relator das contas da presidente, existem irregularidades referentes ao financiamento da campanha da candidata nas eleições de 2014. Ainda de acordo com o ministro, os recursos da Petrobras alimentariam indiretamente o Partido dos Trabalhadores, gerando créditos não rastreáveis e propaganda do projeto de poder financiado com recursos da sociedade. O prazo de inscrições para expositores na audiência pública convocada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, para debater o uso de depósitos judiciais no custeio de despesas públicas, termina na próxima sexta-feira. A convocação foi feita na ação direta de inconstitucionalidade que discute a legislação do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a utilização da parcela dos depósitos judiciais para a quitação de requisições judiciais de pagamento. O ministro ressalta a necessidade da audiência pública, tendo em vista as consequências que a decisão do STF terá em relação às finanças públicas, com reflexo na execução de controle orçamentário dos estados. Assim, deverão ser ouvidas autoridades e membros da sociedade em geral que possam contribuir com esclarecimentos técnicos, contábeis, administrativos, políticos e econômicos sobre o tema. Entidades convidadas e demais interessados em participar da audiência pública devem requerer a inscrição pelo e-mail depositojudicial@stf.jus.br. A audiência será realizada no dia 21 de setembro. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha logo mais às 6h30 da noite no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma boa tarde para você e até amanhã. O direito brasileiro precisa de um Código de Processo